Aê, estamos ao vivo para todo o Brasil, todo o mundo, para todo o planeta cinema, neste programa maravilhoso, hoje na noite de quarta-feira. Estamos até abrindo mais um horário no nosso programa, que para mim é uma maravilha. Não, eu tenho 500 milhões de vidas, mas é muito bom chegar de noite, falar sobre cinema, aqui com meus convidados, que eu vou lá pentelho todo mundo pelo Facebook, pelo Instagram, pelos e-mails, e a galera está sendo super carinhosa comigo, todo mundo respondendo. O Flávio foi mais um desses, e eu fico muito emocionado e honrado quando eu recebo pessoas aqui de quem eu já exibi filme, lá no Cine Joia. Eu fico muito feliz e honrado porque poxa, o Joia é um projeto tão bacana, né? O Cine Joia é um cinema que mora no meu coração até hoje. E toda a repercussão que ele teve, né? No tempo lá que a gente foi programador, O tinha uma que é lá equipe super bacana. atualmente? Hoje lá, Flávio, parece que virou um teatro, parece que o empresário alugou a sala lá e virou um teatro, alguma coisa assim. Mas não é cinema, né? Aí é muito triste isso. E aí, ô Flávio, eu tenho um textinho aqui para te apresentar e aí a gente começa o nosso papo, tá? Eu roubei esses textos aqui de um monte de coisa, você tá em tudo que é lugar no Google, tá? Se tiver alguma coisa Poxa, errada, você briga comigo depois, tá? Aí a gente começa o nosso pode ter papo. mentido também, né? Pessoal, quem estiver ao vivo aí com a gente pode mandar suas perguntas, suas mensagens que a gente vai tentando colocar aqui dentro da nossa pauta, tá bom? Vamos lá então. Nosso convidado de hoje nasceu em São Paulo. Ele formou em economia, sociologia. Economia temos algo em comum. Eu também fiz curso Jura, de né? economia. É muito bacana. Ele já trabalhou como crítico, assistente de direção, produtor, foi produtor de Terra Estrangeira, A Ostra e o Vento, Janela da Alma, Cazuza, O Tempo Não Para, entre outros filmes. Como diretor, ele assinou longas como Buffo Spelunzani, Malu de Bicicleta e A Glória e a Graça, que é um filme que eu adoro, mora no meu coração, que exibiu Que lá no bom. grande Cine Joia. O querido Flávio Ramos Tambellini. Tambellini, muito obrigado pela presença, cara. Você tá bem? Como é que você tá? Foi um maior prazer estar aqui, né? O Rafael é um ser incrível, um ser do audiovisual, cinematográfico, né? Isso é maravilhoso, né? Que existam essas pessoas, né? Que entendem a importância do cinema, né? E que vivem o cinema além do fato de ver filmes, né? Isso é muito legal. O cinema é mantido a mítica do cinema por essas pessoas como você, né? Pô, obrigado, cara. Obrigado pelas palavras. Tambellini, seguinte, a gente tem uma pergunta aqui, a primeira, que ela é uma pergunta default, é uma pergunta padrão, que eu sempre faço para os convidados. Como é que você iniciou nesse universo audiovisual aí? Como é que você bateu no peito e falou assim, eu vou pesquisar, vou estudar, vou produzir, vou dirigir os filmes. E sua família sempre te apoiou em todas as tuas escolhas, teus amigos próximos. Conta pra gente como é que foi assim o teu início, quando você decidiu, falou, vou viver de cinema. Não, na verdade, meu pai fazia cinema, né? Sim. É porque ele tem o mesmo nome, ele já faleceu já há muito tempo, né? Então, às vezes, o nome dele era Flávio Tambellini, foi um crítico ativo em São Paulo de cinema, e depois participou muito da política de cinema em São Paulo, e criação de comissões, na época de Paulo Emílio, a turma toda de cinema, né? Na época da legislação cinematográfica. E eu, assim, sempre em casa, né? Porque em casa vinham os críticos de cinema. Na época, as pessoas brigavam por causa de um filme, né? Se um gostava e o outro não gostava, saía para. Eu me lembro de um crítico, uma vez foi em casa, Rubem Biafra, era um crítico do estado de São Paulo. Meu pai não tinha gostado de um filme que ele tinha gostado, ele ficou ofendido, ele saiu de casa, bateu a porta e voltou meia hora depois. O cinema era um ambiente muito efervescente, né? Porque não tinha, era tudo separado, televisão totalmente separado, publicidade. Então eu vivi nisso. Depois meu pai foi nomeado para um cargo aqui de cinema, que era o GEICINE, Grupo da Executivo da Indústria Cinematográfica, o INC. Então eu sempre vivi nesse meio de cinema, né? Assim, mas quando meu pai morreu, eu falei, nossa, esse negócio de cinema é muito complicado, que ele morreu de repente, cheio de papagaio para pagar, né? O cinema tinha um lado assim heróico, romântico muito forte. Aí eu fiquei um tempo, daí que eu fui estudar economia, sociologia, achei que eu poderia ter outra profissão, mas estava no sangue, né? Então num determinado momento, eu estava infeliz, né, fazendo o que eu fazia. Eu falei, não tem jeito, né? Vou para o cinema e fui, nunca mais saí.
Acho que eu nunca tinha saído, né? Nesse período eu fiz crítica de cinema, né? No Jornal do Brasil, tinha um suplemento, que na época era comandado por Elias Zeredo, então tinha aquelas... A gente ficava dando estrelinha e tudo, e comentando o filme, né? Então eu sempre tive ligado no cinema, nunca me afastei. Show de bola. O seu Eri sempre ia lá no Joia assistir filme, muito bacana também. O seu Eri Azevedo ia lá no Joia assistir filme. O Joia teve uma época antes de você que passava jornais cinematográficos, né? Ele abria mais cedo, né? Então as pessoas entravam lá para fazer uma hora, para ver jornal. Era muito legal o Joia, né? Puxa o bom do Joia é que a gente podia ser muito criativo, né? Porque, como a gente estava até comentando em off, lá o prime time é diferente, né? O prime time é para baixo da grade, não é para cima, né? Eu lembro que a gente botou um filme da Imovision, Violet, que fala sobre Violet Ledoux, que é a Simone de Beauvoir, aquela coisa toda, e aquela trinca lá que tinha, né? Aquelas situações todas, e a gente botou a sessão 10h30 da manhã, Flávio. Lotou, cara, 10h30 da manhã de uma terça-feira, lotada, cara, lotada, terça, quarta-feira, e os distribuidores não entendiam direito, né, o fenômeno Joia, mas é isso, Copacabana tá ativo ali, desde 5 horas da manhã tá ativo aquele lugar. Não, porque é uma cidade, é uma cidade quase, é uma cidade praticamente. E ali a faixa etária é mais alta, né? Então, assim, sessão de noite era vazia. Eu me lembro quando via a sessão das 10, estava as moscas. Você ia às 2 da tarde, estava bombando. Lá é muito bacana. Nossa, que saudade que eu tenho. Só dar boa noite aqui para o nosso amigo Alisson Oliveira, crítico de cinema do CineWeb. Grande Alisson Oliveira. Esse daí é fera demais. Tem lá artigos lá na Carta Capital. Eu tô para comprar a Carta Capital há mó tempão, o Alisson, mas eu não tô achando aqui no Jornaleiro. Foi atrasado, já tá na nova edição. Depois eu vou ver teu artigo lá. Grande Alisson Oliveira, meu querido amigo, tá aí acompanhando a gente. O Alisson falou que te entrevistou uma vez, que você foi super gente boa. Eu tava falando eu já te entrevistei, eu falei ontem na live de ontem que eu te entrevistar, ele falou, caramba, entrevistei o Tambelini, foi maneiro pra caramba, ele fez gente boa pra caramba. Que bom, valeu, Alisson. Prazer. Grande Ali. O Tambelini, seguinte, queria saber um pouco sobre A Glória e a Graça, teu projeto, filme que a gente exibiu com tanto carinho lá no Joia, e que era impressionante como as velhinhas saíam da sala de cinema e já iam me procurar, porque a gente lá tinha essa questão, né? Eu esperava acabar algumas sessões, e aí as pessoas iam lá para a gente falar sobre o filme, e as pessoas vinham emocionadas, né? Aquela questão das irmãs e tudo mais. Conta pra gente, assim, como é que você chegou até esse projeto? A Carol tá fantástica no filme. Poxa, conta pra gente. Esse projeto é aqueles, sabe, uma vez eu conhecia o Gilberto Braga, né? O falecido Gilberto Braga, eu conheci ele em Copacabana. O Gilberto Braga era professor da Aliança Francesa. E a gente tinha, né? Eu conheci ele conheceu meu pai e tal, e ele uma vez me mandou falou, olha, recebe um amigo meu aqui que está vindo, estudou cinema nos Estados Unidos, o Micael, sou amigo da mãe dele, vai te levar um projeto. E o Micael levou, na época tinha outro título, mas levou para ser feito na produtora, tinha um diretor americano que ia fazer, enfim, essas histórias que não aconteceram. Não aconteceu, daí passou, né? Anos depois, a Carolina Ferraz tinha comprado os direitos, né? Porque ela queria fazer a personagem, um desafio para ela como atriz, e me procurou. E daí trouxe um outro roteirista, o Lusa Silvestre, né? E começamos a trabalhar no roteiro, e daí eu chamei o Micael de volta, porque eu acho que o Micael tinha tido a ideia, né, original, então eu chamei ele, e foi assim, surgiu o filme, e a gente demorou para levantar o filme, porque era um tema, né? Hoje tá na pauta, né? Mas na época não era um tema quase maldito, entendeu? Fazer um filme por um travesti, entendeu? E daí surgiu assim, o filme foi feito. Na época do lançamento, assim, teve gente que torceu o nariz por não ser um travesti de verdade, né?
Aliás, eu tinha no filme a Carol Marra, que é travesti transexual e tudo, mas o personagem principal, a Carolina, era um projeto, um desejo dela, né, de fazer. E é engraçado que... e aí isso causa certa uma polêmica, o poder de fala. Hoje está muito mais assim, o filme era esse, né? E é engraçado que o filme foi muito, muito bem em festivais internacionais, e como em festival internacional ninguém sabia se a Carolina era mulher ou era transexo, esse problema não existiu, né? Então, foi um filme legal, já é o filme que eu rodei em 3 semanas e 4 dias, né, com o fotógrafo Gustavo Adiba, a gente fez aquele filme Guerrilha, entendeu? E foi um filme bem prazeroso de fazer. E é um filme, na verdade, de emoção, né? A questão do transexual, isso é um pano de fundo para uma questão da relação, né? Pode uma travesti ser mãe, a relação em 2 irmãs, né? É sobre isso, né, o filme. Não é sobre a transexualidade, ela existe no tema. Eu gostei muito do filme. Lá no Joia, a gente tinha uma regra, né? O programador tinha que ver todos os filmes antes de entrar qualquer coisa em cartaz. Então, assim, eu vi muita coisa. Obviamente, 80% das coisas que eu via não entravam no Joia. Mas, quando eu vi teu filme, assim, me mandaram um link, falei, caramba, esse filme aqui, caramba, que legal. Tem tanta reflexão bacana. E a galera adorou, assim. Não é à toa que eu lembro que na segunda semana a gente botou até em 2 horários, que fez um... Porque lá no Joia ainda tinha aquela questão do boca a boca maravilhoso, né? O boca a boca é a melhor divulgação que existe. Né? Boca a boca começa ali na saída mesmo, né? Não, eu vou te contar a história, que foi muito engraçada. Eu lembro muito bem, tenho uma memória muito boa e tenho meus caderninhos aqui anotados. Nesse filme, uma senhora que sempre ia, ela almoçava e ia no Joia, assim, quinta-feira, no dia das estreias, tá? Aí ela foi ver teu filme. Aí ela saiu, assim, emocionada, gostou muito, mas falando baixinho, sabe? Sobre as questões do filme, falando baixinho. Assim, eu falei, não, mas, poxa, vamos falar. Ela, não, adorei, vou trazer minhas amigas de jogo. Aí eu não entendi na hora. Cara, na sexta-feira ela voltou com umas 20 velhinhas. Era tudo que jogava na casa dela. Buraco, jogava bebida, né? Foi todo mundo ver o filme, todo mundo adorou o filme, foi muito bacana. Olha, bem bacana. A saudade de. O Boca, pra tu ver, né? O Boca a Boca faz o filme acontecer, né? Qualquer filme. Mas na época ainda, né? Hoje não existe tempo, não existe nada, né? O tempo do boca a boca já era, né? Não, é a doideira danada. Hoje em dia tá tudo muito doido aí dessa questão da comunicação, né? Ô, Flávio, seguinte, eu queria saber de você uma questão. O que acontece? Só falar também, pessoal, que a Glória e a Graça está lá disponível na Globoplay. Quem ainda não viu, pessoal, vai lá, confere no ótimo catálogo lá da Globoplay. Tem esse filme brasileiro, tem outros tantos maravilhosos também lá. Não deixa de assistir lá na Globoplay, A Glória e a Graça, filme do Flávio, tá bom? Seguinte, Flávio, queria saber de você uma questão. Quando eu estava lá como programador do Joia, eu sentia que parte do público ainda tinha um certo preconceito contra o cinema feito aqui no Brasil, né? As pessoas falavam, é filme brasileiro, não quero ver. Não sabia não sabia sinopse, não sabia se era ação, drama, comédia. Eu queria saber se você já sentiu isso, se você acha que parte do público ainda tem uma certa rejeição contra o cinema brasileiro. Você, filme brasileiro, não quero ver. O que você acha sobre isso? Acho que existe. Houve uma época, e a gente tem que admitir isso, que a qualidade técnica dos filmes brasileiros eram abaixo do padrão, principalmente de som, né? E quando o filme é estrangeiro, se o som não estiver muito bom, tu está lendo ali o subtítulo, né? No filme brasileiro isso ficava muito fragante, né? Então existia não que todos os filmes fossem assim, evidente, mas existia muito filme assim. E também a época da porno chanchada, né? Manchou, né? Assim, como foram filmes picantes e que deram muito público, que eram filmes em que o sexo era tratado de uma maneira muitas vezes vulgar e tal. Isso impregnou um pouco. Filme brasileiro, isso não, entendeu? Isso existe, isso vai sendo desmanchado com o tempo, né? Tanto que hoje, quando
a Globo passa aquela semana de cinema brasileiro, os filmes brasileiros têm grande audiência, né? Mas tem um fenômeno também, eu uma vez estava lendo sobre a Nouvelle Vague na França, o movimento Nouvelle Vague, e os caras diziam que os filmes foram muito rejeitados pelo público francês, porque, na verdade, ninguém quer ver o que está ali na esquina, entendeu? Os caras queriam ver, porque a Nouvelle Vague mostrava aquela Paris ali, o barzinho e tal, e as pessoas, pô, eu quero sair daqui, você está me botando aqui dentro novamente. Então, é um fenômeno mesmo, às vezes, de rejeição pela própria realidade, né? Não, com certeza, com certeza. Eu ficava muito triste, mas assim, lá no Joia a gente fazia que nem formiguinha, Flávio. A gente ia lá e falava, vai ver o filme, você vai gostar. Vai ver o filme, você vai gostar. A gente insistindo, a galera ia. E a gente passava muito filme independente também, né? Assim, filme que praticamente ninguém conhecia. O jornal mandava até mensagem pra gente, Rafael, que filme é esse que estão exibindo? Eu nunca ouvi falar na minha vida, meu Deus do céu. Aí eles mandavam um crítico correndo. Eu presenciei ali uma vez um filme, acho que eu produzi, estava passando no Downtown. Eu fui lá acompanhar, aí eu vi o cara, o porteiro, assim, a mulher comprou, entrando, ele falou, é brasileiro, tem certeza que você quer ver? O cara do... Eu falei, não, eu quero ver. Assim, que loucura, gente. Só mandar um beijo aqui para Carol Dib, a produtora lá de Minas Gerais, aí, Flávio. Eu conheço a Carol. Tudo bem, Carol? Beijão para Carol. Super Carol tá sempre aí trabalhando com Super Cavi Borges, meu querido amigo. Uma dupla muito importante. Com certeza. Flávio, seguinte, eu queria saber a sua opinião sobre uma questão. Por conta da guerra Rússia e Ucrânia, alguns festivais de cinema lá de fora acabaram bloqueando a presença de filmes russos na seleção desses festivais. Eu queria saber o que você acha sobre essa questão. Assim, você concorda com esse bloqueio da arte para esses festivais? O que você acha sobre isso? Eu discordo, né? A gente sabe que... Imagine, cara, a arte russa é milenar, o cinema, o balé russo, não vai poder. Eu acho até em relação ao futebol, né, todo esse boicote, cara, assim, isso é uma questão de quem está ali no poder, né, que está fazendo isso. Ele não representa o povo russo, né, e com certeza muita gente na Rússia é contra, né, essa invasão, essa guerra. Eu acho isso muito radical, cara. Não acho legal, não, entendeu? Ao contrário, devia reforçar esse lado cultural, né? Porque o lado cultural sempre é do bem, né? Mas são esses radicalismos assim desnecessários, né? Assim, que acaba acirrando os ânimos. Às vezes, talvez muitos desses cineastas sejam contra a guerra e tal, e estão tendo seu filme proibido, né? É um absurdo. Não, é uma loucura, é uma loucura. E tem vários cineastas russos que metem o dedo na ferida, né? Sobre toda a problemática que acontece lá do governo, da sociedade russa, né? Então, assim, tem tantos filmes maravilhosos por aí, né? Então, Mas eu não sei, cara, é inexplicável isso, né? Porque, ao contrário, né? Deveria se dar uma força, né? Entendeu? Exatamente. Isolar a questão política, ideológica ali do Putin e tal, e mostrar... Você não pode acabar, bloquear uma cultura, né? Sabe? Daqui a pouco não vai poder tocar Tchaikovsky, não sabe? É um negócio muito doido, né? Você não vai poder ler autor russo, né? É ridículo, né? É uma doideira, é doideira. Ô, Flávio, é o seguinte, a gente sabe que o lucro das salas de cinema vem do milho, né? O milho é muito barato, eles botam aquela pipoquinha com aquele preço nada camarada, e a partir dali tem uma grande fonte de renda para muitos cinemas. Eu queria saber a sua opinião como espectador. Você acha que no Brasil o cinema é um lugar caro? O preço do ingresso no Brasil é caro, Flávio? Olha, não é barato, mas se você comparar na Europa, nos Estados Unidos, é mais barato, né? Entendeu? Assim, eu acho que é um preço médio que se aplica. Manter um cinema é caro, né? E depois, assim, eu tenho filhos que só iam naquela sessão do dia terça-feira, que é mais barata. Existem algumas promoções, né? Mas, assim, o cinema, né? Manter uma sala de cinema, ainda mais as salas que eram imóveis, né?
e que estão quase todas fechando, é caro, né? Evidentemente, poderia ser mais barato? Poderia, mas o exibidor ele é capitalista, né? Ele quer lucro. Mesmo que seja um exibidor de esquerda, vamos dizer, ele tem que ter uma visão capitalista porque ele tem que pagar as contas, né? Então, é isso, né? Tinha aquela frase, né? O cinema, de versão mais barata, né? Não tinha? Então, acho que, comparativamente, né? Você vai a um show, vai a um teatro, o cinema está num preço razoável, né? O problema é o poder aquisitivo das pessoas, né? A semana retrasada... Estou te cortando aqui, não? Não, pode falar, pode falar. Na retrasada eu fui ver, teve um filme que eu participei da produção, que era o filme do Arnaldo Jabor, Eu Sei Que Vou Te Amar, e daí teve uma sessão lá em homenagem, e a equipe foi chamada, e encontrei com um cara do Estação Botafogo, e o filme do Eu Sei Que Vou Te Amar é um filme miura, duas pessoas discutindo, é um filme absolutamente... não tem cara de popular, e o filme deu 4 milhões de pessoas, porque foi na época do Real, quando abriu o Real, né? Então, cara, hoje aquele filme teria dado 3 mil pessoas, entendeu? Então, é uma coisa muito doida, né? Do poder aquisitivo mesmo. Essa sessão foi lá no Estação, né? Do Estação Botafogo. Foi. A Fernanda estava lá, né? A Fernanda apareceu lá, né? Ela fez um discurso emocionante. Não, mas me chamou a atenção, porque eu tinha participado do filme, mas eu nunca mais vi, né? Depois de vir... Eu falei, nossa, esse filme é uma relação pesada, é um papo, é longo o filme. Eu não estou criticando, não. É um filme muito interessante, muito ousado. Né? Eu falei, como é que esse filme pode ter dado 4 milhões de espectadores? Hein? Pô, dependeu do momento, né? Entendeu? O que aconteceu. É mesmo. Tem coisas que realmente, se trocar de tempo, assim, né? De época, realmente, eu acho que o cenário vira outro, né? Tem muita coisa assim. O Flávio, seguinte, com o avanço mais forte aí dos streams, né, em paralelo à questão da pandemia, né, que meio que foi quase que em paralelo, né, o avanço forte dos streams e a pandemia, o mercado exibidor, as salas de cinema levaram um tremendo de um golpe, né, estão tentando voltar aí aos poucos. Na tua opinião, você acha que a cada ano vai ter cada vez menos salas de cinema pelo Brasil? O que tu acha? Eu acho assim, difícil, é complexa a situação. Por um lado, assim, você vai ver um filme como Homem-Aranha, deu 17 milhões de pessoas, porque tem certos tipos de filme que a aventura é ver no cinema, numa sala grande, né, com som, com efeito. Então, esse tipo de cinema, de filme, é o que dá mais dinheiro. Então, os cinemas têm que existir, né? Acredito que não haverá muito cinema médio, entendeu? Acho que vai ver o do blockbuster e para os filmes independentes, de festival, né? Eu acredito que eu acho que não vai crescer, não vai ter um crescimento exponencial que estava vendo de sala de cinema quando começou o multiplex. Mas eu acredito que vai se manter numa média, porque é certo... E o prazer coletivo de uma sala de cinema, né? Então, assim, mudou totalmente de perfil, né? Hoje, na minha época, né? Assim, os filmes eram todos em lugares enormes. Eu morava em Copacabana, eu me lembro, no Leblon tinha o Miramar, que eram 5 andares de cinema na Delfim Moreira, né? Isso mudou. Então, você, na sua casa, tem aparelhos maiores, o som de qualidade, pode interromper para fazer uma outra coisa, é uma competição danada. E hoje, sabe, os filmes estão entrando no streaming, assim, um mês e 2 meses depois, entendeu? Assim, eu mesmo, assim, claro que tem a pandemia, eu diminuí radicalmente a ida ao cinema, porque você... e assim, o streaming os filmes começaram a ser aceitos em festivais, né? Então, é um filme lá, Ataque de Cães, tem um filme A Filha, tem um filme do Almodóvar, tem um filme do Sorrentino, são filmes que você fala, caramba, era um filme que você iria correndo para o cinema para ver, você está no streaming. Então, é uma mudança muito grande, né? Muito grande.
É verdade, é verdade. É uma doideira danada aí. Mas vamos ver se as salas de cinema conseguem suportar aí essa pressão danada e que tem espaço para todos os filmes, né? Eu gosto tanto de ver filmes brasileiros em cartaz, né? A gente sabe que às vezes as salas de cinema não vamos dizer assim, não conseguem ter uma criatividade, além de ajudar também a própria distribuidora com a divulgação, né? Eu sinto que as salas de cinema, elas não conseguem divulgar o próprio filme que está ali em cartaz ali, sabe? E aí é complicado pra caramba, né? Tem que conhecer mais, cada vez mais o público, né? Para poder fazer com que isso. Eu acho assim que eu vejo assim que a galera mais jovem assim gosta de ir ao cinema. Isso que é importante. Não é uma galera que deixou de ir ao cinema e tá. O cinema tem. Vão ao filme, vão ver o filme, vão discutir, ainda tem, vamos discutir, tomar um chopp depois. Então, essa cultura não vai acabar. Quando o cinema veio, o teatro vai acabar, morreu, não morreu, entendeu? Acho que é uma readaptação, uma readequação, né? O que é realmente difícil de imaginar são salas grandes, né? Eu acho que tende a diminuir as salas, ou então ter salas VIPs, né? Assim, em que então, eu acho que tem uma reformulação aí, né? Mas assim, é uma revolução que aconteceu, né? Assim, como mesmo que aconteceu no disco, quando foi para a era digital, o cinema está vivendo isso, né? Então, doideira danada isso tudo aí. Eu lembro que o primeiro filme que eu vi, eu já até falei isso aqui várias vezes, foi o Robin. Qual? De protagonista. Kevin Costner de Robin Hood. E foi lá no América, cinema, aqui na Praça São Penha. Eu moro no Grajaú, bem pertinho até daqui de onde eu tô. E o cinema de 2 andares. Tinha muito cinema lá também. Tijuca tinha muito cinema. Né? Não, tinha aquela Praça São Penha, era cheia de cinema. Pô, tinha no Largo do Machado o Cinema Condor, cara, o São Luís. São Luís. Cara, também 4 andares, entendeu? Puxa vida, mas assim, as épocas mudam. O importante é que os filmes já continuam a ser feitos, né? E assim, é impressionante, assim, quando você vai em festivais de cinema, assim, você vê filmes de nacionalidades. Eu fui num festival de cinema em Marrocos, que eu vi um filme do Afeganistão, que estava em plena guerra, né? Então, o cinema é uma expressão, é uma ideia de que isso não vai desaparecer nunca, entendeu? Coisas novas vão acontecer, entendeu? De exibição, eu acredito. Com certeza. Ô, Flávio, é o seguinte, eu queria saber a sua opinião sobre uma questão. Você acha que os críticos de cinema hoje em dia, os seus textos, alguns com estrelinhas, bolinhas, raiozinhos, bonequinhos, né? Eles influenciam a ida do espectador para ver um filme no cinema ou agora também nos streams? O que você acha? Olha, eu acho o seguinte, a crítica, claro que tem muitas exceções, caiu brutalmente de nível, porque os espaços diminuíram muito, né? Então, você tem que... Né, antigamente, assim, você tinha críticos, né, que escreviam sobre o cinema, até assim... Ele podia não gostar do seu filme, você lê aquilo, mas você tinha uma reflexão, uma posição. Hoje, cara, o cara no Globo, é crítico de teatro, daí passa para ser crítico de cinema, daí você vê no texto assim que não tem um conhecimento da linguagem cinematográfica ainda, né? Ou então o cara escrevia de culinária, escreve, porque o espaço é muito pequeno, né? Então, com certeza, sabe, para certos tipos de filmes, se você tem um boneco do Globo dormindo, atrapalha, né? Porque você não tem uma gama não tem outros jornais, né? E você fica com aquele bonequinho ali diariamente aparecendo, né? Então, assim, é prejudicial, com certeza, influencia. Eu não tenho dúvida se influencia ao contrário, entendeu? Se não muitas vezes está lá 5 estrelas, isso, e não influencia, porque também existe um tempo, né, para influenciar. Mas, quando há uma crítica unânime e tal, eu acho que, com certeza, influencia. A gente já recebeu aqui... A gente já recebeu aqui vários críticos de cinema, alguns até do Globo também. O Janot já esteve aqui, o Schenker já esteve aqui.
E a crítica de cinema é uma coisa que eu sempre penso sobre isso, né? Eu acho que, às vezes, o texto é muito melhor, às vezes, do que o bonequinho. Eu já vi vários bonecos sentados e o texto tá falando bem do filme, sabe? Só que o boneco tá ali sentado. Só que as pessoas, pelo menos eu acho que na maioria das pessoas, quando elas olham aquilo ali, a figura do bonequinho é muito forte, sabe? Não só do bonequinho, os raiozinhos, as estrelinhas, a pessoa às vezes fica travada naquilo e não vai ler, né, o texto que está ali. Né? Porque aquilo hoje nós estamos na era da informação rápida, né? Até a fala no WhatsApp está acelerada, né? Ninguém tem saco, ninguém tem paciência, então vê isso. Mas eu também acho que não é a maior parte do público que seguia, entendeu? Acho que tem gente assim que nem vê isso, entendeu? E penso que a maior influência que existe para você ir ou não ir no cinema, um filme, são os comentários. Um amigo seu fala, pô, tem que ver aquele filme, você escuta, né? O boca a boca, os comentários de pessoas que você gosta, e os filmes têm a capacidade, né, de criarem por eles mesmos uma aura que faz você ver ou não ver, né? O problema hoje da crítica é que os filmes têm pouco tempo de permanência, né? Então, assim, um filme ele tem uma crítica ruim, ele provavelmente está saindo a semana que vem, nem tem tempo de uma recuperação, né? É uma atividade, é muito cruel isso, né? Não, é a doideira, é a doideira. Eu acho que qualquer também material visual do próprio filme, mesmo quando a crítica vier positiva ou negativa, é importante. Os cinemas têm que estar muito ligados nisso. Eu tive uma experiência, olha que interessante, Flávio. A gente passou um filme chamado Congresso Futurista. O filme ele era metade animação e metade, assim, como a gente está acostumado a ver a maioria dos filmes, sem ser com a técnica de animação. E o cartaz da distribuidora estava todo de animação. Todo de animação. Então a pessoa olha para aquilo ali e pensa, pô, vou ver um desenho, né? Talvez seja o primeiro pensamento da pessoa. Aí na primeira semana o filme fez assim, poucos espectadores. Aí eu falei assim, pô, vou trocar o cartaz. Aí eu achei lá em Roma, lá na Itália, eles pegaram um cartaz, eles trocaram o cartaz. Eles botaram um cartaz com a Robbie Wright Penn, aquela atriz, que é muito bonita em House of Cards, e ela assim no cartaz do filme assim, cara, é impressionante. Na segunda semana a curva do filme fez isso. Foi lá pro alto. E o filme era o mesmo. Não, é porque, Rafael, tem essa questão, assim, o distribuidor, ele pensa o filme diferente do produtor. Então, ele quer um objeto de venda, né? Então, às vezes, com ideias equivocadas, entendeu? Então, assim, há essa dicotomia entre o produtor e o distribuidor. Às vezes há uma sintonia, mas muitas vezes não. E o cara ele está lançando o filme e fala: não, isso daí não vende, a experiência tem que ter isso. Daí bota isso e não dá certo, entendeu? E o que dá certo é você, o cinéfilo, o cara que vai lá busca aquele cartaz, porque é muito cruel, né? Você sabe como é que você tem que vender a verdade, né, cara? E a verdade sempre é melhor do que a mentira, né? Não, com certeza. Eu já vi até títulos de filmes horrorosos falando coisas que não tem nada a ver com o filme, ou só para tentar dar uma maquiada e tudo mais. É muito complicado. Lá no Joia eu tinha uma liberdade, eu até ultrapassava um pouco a linha da liberdade às vezes, mas para tentar realmente transformar a mais verdade possível do que é aquela obra, né? A gente exibiu um filme russo lá uma vez, Flávio, chamado A Gangue, o filme The Tribe. É um filme maravilhoso, ele é todo na linguagem de sinais, tá? Não tem uma... tudo na linguagem de sinais. Todo mundo amou o filme, os críticos todos. O bonequinho do Globo dormiu pro filme. Aí a gente fez uma operação de guerra lá, botou crítica de todo mundo assim na vidraça, o pessoal ficava lendo. E foi um case de sucesso até. Teve outros filmes também. Que Mal Fiz a Deus, uma comédia francesa também, que o boneco dormiu. E aí a gente conseguiu ter um público gigante lá. Os cinemas eles têm que competir, às vezes, com isso, né? Você tem... Às vezes o crítico está de mau humor, está irritado, às vezes o filme não agrada ao ego dele, ele não tem um distanciamento, né? Por isso, assim, quando
haviam as grandes críticas de cinema. O Brasil teve grandes críticos de cinema, né? Poxa, existia um tratado sobre o cinema, um conceito, uma discussão, né? Eu me lembro quando tinha no Jornal Brasil, na época da geração Paysandu, né? Os caras tinham o mesmo filme, tinha 5 bolas pretas e 5 estrelas. Né? Então tinha aquela briga, né? Entende? O filme do Godard, tinha os fãs do Godard, era tudo 5 estrelas. Os inimigos do Godard é tudo bola preta, né? Mas era engraçado, né? Mas bacana, show de bola. O mais justo, é claro que isso é impossível, mas todos os críticos das editorias, dos jornais, dos sites, todo mundo falar sobre o mesmo filme, que aí a gente ia ver ali a média, né? Como é que fica. Claro, mas já houve, até o Globo, teve uma época que ele tinha 2 críticas para o filme, uma de alguém que tinha gostado e outra que não tinha gostado. Que é o mais justo, né? Para você formar uma opinião, né? Mas aí acho que falta de espaço e tal dançou. Eles chegaram a fazer isso uma época. Eu lembro de um filme emblemático, foi o Ninfomaníaca, do Lars von Trier, que todo mundo escreveu. Todos os críticos escreveram. Aí tinha bonequinho dormindo, bonequinho aplaudindo em pé, bonequinho sentado, tinha todos os bonequinhos lá. Foi impressionante. Assim. Mas isso vem do Cahiers du Cinéma, né? O Cahiers du Cinéma que criticou, que criou essa questão das estrelas, disso, mas era um debate. E assim, se você pega 8 críticos e 7 metem um pau, mas tem um que fala muito bem, você vai falar, peraí, pode ser que esse cara esteja certo. Verdade. Pô, show de bola. Ô, Flávio, seguinte, teve o filme Tropa de Elite, né? Aquele filme do Zé Padilha, que teve um grande público, né? Pessoal, parte do público louvando o Capitão Nascimento, as ações dele. O filme, o Capitão Nascimento, brilhantemente interpretado pelo Wagner, né? Um dos grandes atores brasileiros, na minha modesta opinião, acho o Wagner fantástico. Esse filme, inclusive, Flávio, ganhou o Urso de Ouro em Berlim, das mãos do Costa Gravas, que nós cinéfilos sabemos que o Costa Gravas tem uma filmografia muito ligada à questão dos direitos humanos, né? Então, talvez a equação não tenha fechado para algumas pessoas. E vindo muito lá de fora, até em publicações lá de fora, e alguns críticos de cinema, pessoas escreveram sobre isso lá fora, algumas pessoas acham que esse filme pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber de você uma questão, Flávio. Você acha que o cinema tem o poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que você acha? Eu acho que tem. Né? Não assim como, né? Mas ele pode fazer sua cabeça tender para um lado ou para o outro, né? E às vezes assim de uma maneira negativa, né? Eu acho que o Tropa de Elite tem essa questão assim que você vê o filme americano, o cinema americano, o Clint Eastwood fez N vezes policial e que era o herói, né? E o cinema brasileiro ele sempre tratou mais do marginal do que do policial, né? No marginal, o mineirinho, o bandido, sempre a história do bandido, Lúcio Flávio. Então, e esse filme coloca o policial como herói. Então, essa é uma visão que, de repente, muita gente embarcou, não, um filme que o Capitão Nascimento é um cara policial, não é o, entendeu? E isso pode, né? Pode, num nível assim mais assim profundo, pode influenciar que você acha que a milícia. Eu me lembro quando as milícias surgiram, né? Não, a milícia é para acabar com os bandidos, né? Então é perigoso. O cinema é muito influenciador, né? Como ideologias, às vezes eu vejo filmes na época da guerra, né? Quando Hollywood mandou os cineastas americanos cobrir a guerra, né? Sabe? Filme de John Huston, um cineasta maior, quando fala dos japoneses, fala de uma maneira horrorosa. Ele fala, pô, John Huston, entendeu? Porque era guerra, entendeu? Então, e claro que isso influencia, né? Entendeu? Acho que o cinema pode ser perigoso. Não, essa é uma questão que eu sempre me fiz, assim, sempre refleti sobre isso, sempre faço essa pergunta aqui para os convidados.
E aí cada um tem seus argumentos, mas bacana. Gostei do que você falou. Ô, Flávio, seguinte, no Brasil existe a tal da lei do curta. Você já deve ter conhecido, já ouvido falar dessa lei do curta, né? Que a gente nunca sabe se ela está valendo ou não está. O exibidor olha para ela, o exibidor está aqui, a lei do curta está aqui. Porque a gente sabe que é uma questão do lucro das salas de cinema vem em torno da propaganda, né? Aquela coisa toda. E um curta-metragem antes de um longa-metragem acabaria consumindo tempo de tela, vamos dizer assim, né? Entre sessões. Mas eu queria saber de você, como espectador, Flávio. Você acha que seria muito legal ter um curta-metragem brasileiro sempre antes de um longa-metragem internacional nos cinemas? Eu acho que sim. Eu acho que o curta é o grande manancial de cineastas, entendeu? Onde surge, onde você faz os experimentos, né? O que aconteceu durante uma época... Eu tive um curta que eu fiz, assim, do Tim Maia, que passou demais nos cinemas e em salas, e era maravilhoso, né? Porque eu acho que houve muita má vontade dos exibidores quando essa lei... Primeiro, faziam questão de para matar, passar um filme, por exemplo, era um filme super comercial, e daí botava um curta cabeça daqueles, entendeu? Para irritar. E muitas vezes assim pegava aqueles curtas assim sobre cerâmica marajoara, aqueles bem e jogavam, né? Então assim, se houver uma programação, cara, é igual você quando vai a festival de cinema, né? Tá passando um filme X, o curta que vem antes, não tem que ter uma temática, um universo parecido, né? Isso com certeza. Eu sou a favor. Agora, se usa o passado curta de uma maneira aleatória, entendeu? Eu acho que quando fizeram isso era muito para desmoralizar a lei mesmo, e conseguiram desmoralizar, né? Repetiam os curtas, você tinha um curta que passava, sabe? Aí gera uma... o público fica contra, né? Não, mas, com certeza. No mundo real, verdadeiro, justo, acho que deveria ter um curta assim, sabe? E, assim, faz igual os cinemas na Europa, nos Estados Unidos, olha, sessão começa a tal hora, filme começa a tal, né? Então, uma vez eu fui em Berlim, no cinema, eu vi o horário desavisado, cara, eu fiquei quase uma hora vendo o trailer e tudo, depois eu vi que tinha o horário da sessão do filme. Então, pode se colocar de uma maneira opcional também, né? Sim, eu também sou muito a favor dessa questão de que o curta, para isso dar certo, o curta tem que conversar com o longa de alguma forma. Né? Cara, isso daí é o ponto reflexivo importantíssimo. Lá no Jorge a gente tentou fazer isso várias vezes, tentando conversar. Então era muito legal ter um curta brasileiro com a mesma temática, algo parecido com um longa que vinha de outro país, falando sobre um assunto ali em comum, né? Porque isso daí gera uma reflexão muito bacana. Depois tinha debate. Isso daí é muito legal, né? Isso é muito legal. Eu acho também que o curta, para passar em cinema, tem que ser curta mesmo. Não adianta passar um curta de 25 minutos. Um curta tem que ter curta até 12 minutos, entendeu? Porque é o tempo, né? Não pode... Não, com certeza. Com certeza. Aqui no Brasil, no ano passado, se eu não me engano, até logo no recomeço das salas de cinema, teve uma distribuidora, a Bretz Film, do meu querido amigo Bretz. Então, o Bretz, ele botou 3 curtas portugueses, se eu não me engano. Era 3 curtas portugueses juntos, como se fosse um longa-metragem, entendeu? E aí o exibidor exibiu como se eram 3 curtas, filmes totalmente diferentes, passando numa sessão só. E aí, assim, tipo, é uma tentativa, né? É uma tentativa. Mas não é correta, né? Eu enxergo até de uma maneira muito legal. Eu vou comprar um ingresso e vou ver 3 filmes, sabe? Não, o Gretz é um cara do bem, né? Mas, total, mas assim, é o teu negócio, tem que estar bem explicado, explícito o que você vai ver e você pode ter a opção de não ver, né? Entendeu? Não, com certeza. Eu acho que foi o Brett. Eu estou falando aqui, mas eu acho que foi o Brett, sim. Não, eu lembro que eu vi a capa. Já foi ele. É a figuraça. Estou para trazer ele aqui, ele é a figuraça. Ele tá lá, ele fica sempre em Petrópolis, né? Ele falava com ele a gente fez muita coisa junto. Gente boa pra caramba. Ô, Flávio, seguinte, o Cinderela Baiana, Flávio, você já ouviu falar desse filme? Já, não foi o filme com o Lázaro?
Exatamente. Ele é um dos marcos do nosso cinema. E, na minha opinião, É. é um filme aclamado por sua ruindade, né? Sua falta de técnica, beirando ao bizarro em 99,99999% do seu tempo. Mas eu queria saber de você uma questão, ô Flávio. Existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Diz que quando o filme é muito ruim, ele acaba virando um cult, né? Porque fazer um filme muito, muito ruim pode ser tão difícil quanto fazer um filme bom. Eu acho que existem filmes ruins, cara. Assim, filmes ruins, para mim, não são filmes... são filmes assim medianos, né? Porque você tem um filme ruim, mas que ousa, que está tentando, né? Que não dá certo, eu acho bacana. Mas filme ruim, para mim, é aquele filme que você começa a assistir e fala, putz, já sei o que vai acontecer, já sei, né? Um filme que não te traz nenhuma uma coisa nova, né? É o filme mediano, né? Que você pega no streaming, tá cheio de série mediana, de filmes que você fala, puxa, que trabalha com clichê, que pode ter até uma técnica, tecnicamente ser bom, mas ele é ruim. Então, eu acho que existe esse filme ruim, que não é o filme do Ed Wood, entendeu? Não é o ruim. Aquele é um ruim cult, né? Como, sabe, com todo o próprio filme de Zé Mojica Marins, tem filmes que tecnicamente é um retalho, mas é bom. É ruim, mas é bom, porque tem uma força, né? Então é isso. Mas eu acho que existe filme ruim. Sim, sim. Só falar aqui três realizadoras portuguesas, o nome do projeto lá, e foi o Brett mesmo que lançou no cinema, tá certo aqui, ó. Ele pegou um tema, né, de 3 mulheres e juntou, Isso. né? Pô, bacana. E é legal ver filmes portugueses também, né? Pô, nosso país co-irmão aí, né? Chega muito pouco filme português aqui, né? Não, e é impressionante que às vezes eu vejo uns filmes assim portugueses, pesco assim numa TV, e, pô, tem filmes bons, tem cineastas ali instigantes, né? Que tem autorais, é bem legal. Na Mostra de São Paulo do ano passado eu vi um filme maravilhoso chamado Mosquito. Filme ótimo, excelente, excelente filme. Tem Fantástico. belos cineastas lá em Portugal. Ô, Flávio, a gente já está quase chegando aqui ao fim do nosso papo, viu? Tem quase 50 minutos de papo. Viu como passa rápido? Passa rapidinho, ó. Passa rapidinho. Agora a gente vai fazer o Boomerang Cinéfilo, que é o seguinte. Você lembra aquele programa da Maria Gabriela, Flávio? Que ela falava assim, uma cor, uma roupa. Sim. E aí a pessoa respondia com uma frase ou com uma palavra. E aí a gente encerra aqui o nosso projeto e essa live maravilhosa, que desde já te agradeço, cara, pela presença. Está sendo maravilhoso. Vários assuntos bacanas aí que você abriu aí por conta das suas respostas. Muito obrigado mesmo, cara, por participar. É um prazer total, pô, falar com você, poxa, né? Dá uma alegria, né? E com a plateia que você tem, né? Você me deixou uma pegadinha para o final, né? Nem me avisou. O Alisson está falando que o cinema português realmente é muito legal. É verdade. Muito bom. Tem aquele Pedro... Como é que chama esse cineasta? Me esqueci. Tem uns filmes... Tem uns cineastas portugueses muito bons, né? É porque durante uma época ficou muito... Era o Manuel de Oliveira, né? Mas tem uma... São filmes ousados, né? São filmes assim... Pô, você fala, nossa, os caras... Muito filme preto e branco, né? Bacana. É verdade, tem muita coisa bacana mesmo. Vamos lá, então. Flávio Tambellini, o que mais incomoda um cineasta? O tempo. O tempo. Já foi resposta aqui, isso aqui também. O tempo. Flávio Tambellini, indica um filme brasileiro que você acha que muitos não viram, mas que você tem um carinho especial, você acha que o filme é muito bom. Eu me lembro que na época, assim, em Copacabana, eu gostei de Edu Coração de Ouro, do Domingos de Oliveira, né? Que ele foi o filme seguinte a Todas as Mulheres do Mundo, e acho que o sucesso de Todas as Mulheres do Mundo abafou esse filme. Achei um filme bem interessante, bem legal. Show de bola. O Alisson está falando que é Pedro Costa, o Pedro Costa, exatamente. Show de bola. O Alisson sabe tudo. Ô, Tambellini, seguinte, qual é o streaming que você mais assiste quando você está assim no celular? Liga a televisão? Qual é o streaming assim que você mais assiste? Tipo de filme ou o streaming? Eu gosto da HBO, entendeu? Eu acho que a HBO
tem uns filmes mais, tem umas séries mais instigantes, é que como eles não têm tanta quantidade. E eu tenho visto algumas séries boas na Apple também, inclusive algumas séries surpreendentes israelenses. Eu vi umas 3 ou 4 séries israelenses que eu falei, nossa, cara, muito boas. Bacana. Eu vi recentemente o Suspicion na Apple TV, lá da Uma Turma, né? Estou vendo também. Com a Uma Turma. E que mais que eu vi também na HBO Max? Eu vi o Station Eleven, que é baseado num livro maravilhoso também, espetacular. Talvez uma das melhores séries que eu vi aí nesse ano, lá na HBO Max. Station Eleven. Muito boa, muito boa. Interessante, Muito boa, muito interessante. muito boa. Tambelini, na tua infância, em qual cinema você assistiu a mais filmes? Eu sei que você já deve ter respondido, mas fala de novo pra gente. Cara, na minha infância, eu morava num bairro que a gente era meio afastado, mas eu vou dizer, tinha no lugar que eu morava, o pessoal fazia uma sessão, botava um lençol e projetava filmes no lençol, assim, com o lençol amarrado. E a minha memória de ver esses filmes, assim, até os 5, 6 anos, tinha essa sessão. Onde eu vi o filme pela primeira vez. Era ao ar livre. Ao ar de noite, livre. Fazia um bairro residencial que quase não tinha carro, e foi onde eu vi filmes. Né? Quando eu vim para o Rio, o lugar que eu mais via cinema era o Cine Riam, porque eu morava do lado, entendeu? Show de bola. Lá em Copacabana, né? O Riam, lá em Copacabana, grande Copacacete. Ô, Tambelina, agora para a gente encerrar o nosso papo, esse papo maravilhoso, a pergunta mais difícil, a pergunta já deve ter caído até no vestibular do ITA, eu sempre falo isso aqui, o vestibular mais difícil do Brasil. É uma pergunta muito difícil, mas eu tenho certeza que você, como grande cinéfilo, vai saber responder, que é o seguinte, depois eu te explico também o porquê dessa pergunta. A pergunta é muito inusitada, você já não está esperando por ela, que é o seguinte, qual é o seu filme favorito com Nicolas Cage? O Nicolas Cage é aquele que ele fez com David Lynch. Coração Selvagem. Coração Selvagem. Maravilhoso. Filmaço, filmaço. Eu faço essa pergunta sempre para encerrar o programa, porque o Nicolas Cage era meu ídolo quando eu era pequeno. Agora só faz porcaria, né, cara? Agora, exatamente. Hoje saiu uma foto dele vestido de Drácula, que ele é o novo Drácula no cinema. Uma coisa maravilhosa. Assim, eu adorava o Nicolas Cage, porque ele tinha um lado meio James Dean e tal. E agora ele virou canastrão, né, porra? O cara quer manter um padrão de vida ali, ligou o piloto automático, né, cara? O Coração Selvagem era bom, né? É bom. Tem, os filmes mais citados aqui, ó. Arizona Nunca Mais, do Joe Coen. O Despedido em Las Vegas, do Mike Figgis. Face Off, A Outra Face, com John Travolta, do John Woo, esse filme. Cineasta maravilhoso. Adaptação. Tem muita coisa bacana aqui também. Ele fez, quando você me perguntou, eu não me lembrava desses todos os filmes. Né? A adaptação era um filme impactante. Eu lembro que tem uma batida de carro assim que você quase vai junto, né? Mas o Coração Selvagem eu achei legal. É muito bom mesmo. Tambelina, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Podia ter aquela musiquinha do Jô Soares. Foi ótimo, cara. Foi sensacional. Muito obrigado mesmo. Amará o meu coração essa entrevista. Depois eu sempre gosto de rever aqui no meu telão de 70 polegadas a entrevista, para poder refletir sobre tudo que conversamos. Quero te agradecer demais, cara, a presença. Continue aí brilhando nesse universo audiovisual, cara. Muito obrigado mesmo por participar, Flávio. Foi um prazer meu, ainda mais, conversar com você. Pô, demais, né? Me lembrar do Cine Joia, de você lá, todo... e sempre de bom humor, e pelo público que eu vi que é só de cinéfilo, isso é muito legal. Obrigado a você. Show de bola. Pessoal, daqui a pouco, 8h30, a gente tem uma outra live com a Maria Clara, que trabalhou num projeto lá com o Spike Lee e teve aulas com o Scorsese. Então vamos saber como é que foi isso tudo aí. Deve ser bem bacana as histórias que ela tem para contar para a gente, tá bom? Um beijo para todo mundo. Valeu. Viva o cinema. Abraço.